entende-se por CAI? CAI. CAI é a Confused Artificial Insemination. Como funciona isso na prática? Com medo ou numa tentativa de se evitar a rejeição do pai, porque se a mulher conversa com o marido e ele concorda em utilizar o espermatozoide de um doador, porque os espermatozoides dele não são suficientemente fortes, Elô, tem de tudo. O espermatozoide tem que ter cauda, tem que ser redondo, tem que nadar rápido. Depois que a gente começa a estudar tudo isso, a gente fica até envolvido. Bom, enfim, o seu marido concordou em vocês usarem o espermatozoide de um doador, mas ele pode depois rejeitar a criança. Isso é uma preocupação quando se usa material genético de um doador. Então, esta técnica, ela é utilizada para que se misture o espermatozoide do seu marido com o espermatozoide do doador, para que se crie a dúvida nele de que, será que foi o dele o espermatozoide utilizado para fertilização ou do doador? Esse é um problema ético gravíssimo. Porque para que se evite a rejeição, você acaba misturando materiais genéticos, enfim, você não vai saber se a criança é feita com doador, se é feita com material do próprio pai. Um absurdo, né? Tem que ser bem discutido isso. Então, eu também queria saber, testamento. O pai, logicamente, morre. Está congelado lá o sêmen, quer dizer, o embrião está lá. E aí, essa criança vai ter direito a alguma coisa? Problema esse também, né? Um dos problemas jurídicos que a gente tem que resolver. Se ele deixou congelado o embrião, ele já teve um óvulo fertilizado, o óvulo da mulher dele com o espermatozoide dele. Se por acaso ele deixou o sêmen, ele deixou só o espermatozoide. Ele pode deixar expresso o desejo dele de ter um filho. Só que daí, já morto, esse filho vai ter direito à herança? Essa é a grande discussão. Será que ele pode fazer um testamento para beneficiar esse filho que ainda está congelado, ou esse filho que virá a nascer? Ainda que ele deixe o testamento, Elô, ele não vai saber quantos filhos nascerão. Então. Ele não vai saber se serão gêmeos. Ele não vai saber nada. E porque tem muitos gêmeos, né? Muitos gêmeos. E outra, você que é super expert em constitucional, todos nós até sabemos que não pode haver diferenças entre filhos. Então, como eu posso falar, olha, a parte dos que chegaram depois é só aquela que o papai deixou por testamento. Os outros já receberam a grande parte. Isso desigualaria os filhos. Claro. Então, não é justo, né? Eu defendo uma solução, Elô, intermediária. Não sei se você, refletindo, depois vai concordar comigo. Se ele deixar o consentimento expresso, por escrito, e só nesse caso o filho pode nascer depois da morte dele. Mas esse embrião tem que ser implantado em até 3 anos da morte. Porque 3 anos é o período que a viúva tem para se recuperar, para se pôr bem fisicamente, para gestar uma criança. Eu fiz um empréstimo do prazo da lei de biossegurança, lembra? Depois de 3 anos se podia descartar para pesquisa ou enviar para pesquisa? Então, se esse filho for implantado nos 3 anos que se seguem à morte, ele teria todos os direitos iguais aos outros filhos em relação à herança. Se ele vier depois, não. Mas esse é um direito constitucional, mas a gente tem que dar um prazo, não é? E neste prazo, como ficam os bens? Abre-se uma sucessão provisória. Todo mundo já fica avisado que está se aguardando a chegada, possivelmente, de um novo ser. Isso existe, Elô, no ausente. Lembra aquele instituto que a gente estuda no comecinho de direito civil? Quando alguém some. E aí, se essa pessoa volta, por um tempo, os bens ficam nessa sucessão provisória. Foi isso que eu defendi. Me parece que é uma solução intermediária que pode ajeitar. É mais razoável. É mais razoável. Agora, o que a gente tem visto nas últimas decisões, você acho que viu também, de pessoas que morreram sem deixar a autorização. Aí não tem. Eu vi até um caso numa cidade do interior, a mocinha querendo, porque o noivo, marido, recém-casado, havia sofrido um acidente, ela perdeu e ela queria muito, né, pegar o esperma e fazer a inseminação, mas infelizmente parece que não estavam deixando porque não tinha nada escrito. Nada escrito. E esse até era o procedimento mais comum, que se não autorizasse. Agora a gente já teve notícia, nós já tivemos notícias de 2 decisões judiciais que permitiram o uso
mesmo depois da morte, mesmo sem a manifestação por escrito, que é, cá para nós, um risco. Mas testemunhas, naturalmente, pessoas da família devem ter dado algum parecer e por isso... Mas é um risco, não é, Lu? É um risco, não? É um risco. Porque, afinal de contas, uma decisão de ter um filho é personalíssima. É lógico. Então, ou você deixa bem claro que você quer ter um filho, ou me parece que é realmente um risco. Houve uma questão internacional de uma mulher que tinha um namorado, praticamente um companheiro, e ela ia passar por uma cirurgia de retirada de útero, ovários e tal. E ela não tinha filhos. Então, o que ela fez? Ela retirou os óvulos antes de submeter essa cirurgia e já fez a união dos espermatozoides com os óvulos, ou seja, os óvulos que ela tinha guardados já tinham sido fecundados e foram congelados. Ela fez a cirurgia. Depois da cirurgia, eles brigaram, ela e o companheiro. E ela falou, eu quero ter meu filho, porque lá se permite a utilização de empréstimo de útero, aquela história de barriga de aluguel que a gente sabe que até em alguns países já existe. Já teve até novela na Rede Globo, Pois é. E nos Estados Unidos essa é uma prática bem comum. E ela falou, não, eu quero ter filho. Ele falou, não, eu não quero ter mais o filho. Ela falou, não, mas a única chance de eu ter estes filhos é usando estes meus óvulos que já foram fecundados, ou seja, os embriões congelados. Ele falou, não, mas eu já não quero mais. E ela entrou em todas as cortes até chegar na Corte Internacional para ter essa autorização. E a decisão foi, não há a menor possibilidade dela ter estes filhos, porque ele, pai, não quer mais. O consentimento dele foi negado. Era a última oportunidade dela ter esses filhos, porque ela não teria mais óvulos. Né? Entendi. E na medida protetiva em relação à reprodução humana, no âmbito administrativo, como que a gente vê isso? Tem que se criar, Ilô, um cadastro nacional de registros de nascimento, interligado às clínicas para que este registro seja informado e interligado ao Sistema Nacional de Embriões. Depois que a gente tiver essa informação toda nacionalizada, no mínimo, a gente vai ter que agir na prevenção e fiscalização. E no âmbito administrativo, essa é uma medida urgentíssima. O problema é que a gente não tem nenhuma lei ainda tutelando o tema, que é a nossa proposta do Estatuto, da criação do Estatuto para regular todas essas questões. Você acha que em breve, muito breve, muito rápido? Tem que ser. O tema está sendo super discutido. Né? As decisões vêm pipocando e os escândalos também. Médicos que não agem com idoneidade, clínicas que não têm tanta lisura ou até têm, mas ficam confusas com o destino de algum material. Então a gente precisa ter uma lei para organizar tudo isso, inclusive no âmbito penal. O médico que põe o óvulo de uma mulher em outra, que usa o espermatozoide de um outro homem ao invés do marido, que erra, ele não precisa ser responsabilizado criminalmente? Claro que sim, né? E às vezes até de má fé, não é nem... não é o descuido profissional da culpa, mas tudo isso precisa estar bem abordado por uma lei. Bem colocado, né? Agora, investigar a paternidade é uma coisa que também é permitida? Poder investigar? Pois é. Se você concorda com a utilização de material de um doador, como você depois vai poder falar o filho não é meu? Ou, se eu sou feita com material de doador, será que eu tenho o direito de investigar quem é meu pai? Fazer um DNA? Um DNA. Até para minha rigidez psicológica, etc., sim, mas a gente comentou há pouco que dessa ação não pode decorrer qualquer direito. Não é porque ele doou o espermatozoide que eu vou ser filha dele, vou ter direito a participar dos bens dele, isso realmente seria inviável. Agora, se você aceitou que a sua mulher usasse o espermatozoide de um doador, você pode depois negar que você é o pai? Teve um caso de fraude aqui no nosso país. A mulher, para manter o casamento, falou que queria passar por um tratamento. E falou que não queria que o marido participasse porque ele ia ficar constrangido e não ia perceber que não era muito natural. Então ele pagou o tratamento e ela disse que fez. Quando ele foi ver, não tinha a clínica que ela havia dito, não havia nada, ela tinha engravidado de um relacionamento extramatrimonial. Aí ele entrou com a negatória para falar que aquela criança não era dele. E que houve, na verdade, uma fraude, um dolo da parte dela. Claro. Então tem de tudo, né, Elô? Tem de tudo. Mas tem mais ainda que é importante, é o Estatuto da Reprodução Assistida. Vamos fazer uma pergunta agora para vocês aí. Vocês vão prestar atenção, vão responder no e-mail, código de honra.iasp@fmu.br. Vamos lá?
Doutora Ana Cláudia, por favor. Meus amores, a gente pode deixar uma pergunta bem simples. Vocês acham que o estatuto para cuidar, um estatuto para cuidar da reprodução assistida é suficiente para que a matéria seja organizada? E aí você tem que dizer o porquê você acha ou não acha, né? Isso aí, vamos responder direitinho, raciocina, pensa com carinho. E olha, o livro está aqui, maravilhoso. Olha, a gente aprende muita coisa. Então, depende só de você, não depende de nós, tá bom? É isso aí. Doutora Cláudia, quero agradecer demais, Ana, por esse momento tão especial, de tantas informações importantes. Acho que deu, assim, uma clareada na nossa mente de tantas perguntas, né, que nós também gostaríamos de fazer até mais, mas já deu para dar uma abordada entender boa bastante a respeito disso. Só precisamos da lei, né? Eu que te agradeço, Elô, um super prazer. Obrigada de fazer esse alerta sobre o tema que você está contribuindo aí para a discussão. Super obrigada, viu? Obrigada a você, linda. Agora, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, ele disse o seguinte: não temos qualquer prazer na existência, exceto quando lutamos por algo. Se você luta por um bebê, é seguir todas as informações e vamos para frente, porque é isso aí. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente.